Quero que abram as suas Bíblias só para chamar a mensagem nesse Provérbios 12, 25, mas depois vamos lá para o Novo Testamento em um texto recheado de princípio para aprendermos a vencer a ansiedade. Esse é o título da nossa ministração dessa noite, Vencendo a Ansiedade. Na NVI, a expressão que nós usamos é assim, a ansiedade no coração. Não vou ler a NVI porque colocaram aqui uma outra, né? Mas vou ler essa que serve. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A NVI diz assim, mas uma palavra bondosa o anima. Amém, queridos? Ansiedade. Quem é que já não passou ou enfrenta esse mal, essa dificuldade, esse aviso do quanto estamos precisando de Deus e da sua palavra em nossas vidas? Confundido também algumas vezes, ou melhor, provocando também algumas vezes aquilo que na minha versão da Bíblia diz, o coração ansioso deprime o homem. A ansiedade, para mim, queridos, é um aviso o quanto estou precisando ir para o centro da vontade de Deus na minha vida. Abra a tua Bíblia no capítulo de número 6, olha só, um texto conhecidíssimo, mas olha só os raciocínios que provocaram dentro de mim quando estava pensando em ministrar essa palavra. Porque de vez em quando eu faço algumas críticas com a Bíblia, eu falo assim, do jeito que está escrito aqui parece ser fácil, mas a gente sabe, queridos, como que na prática cada um de nós temos as nossas limitações bem afloradas assim, quando estamos enfrentando algo que possa estar causando ansiedade em nós, né? Muito bem, de Mateus 6, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo de número 25. A Bíblia vai dizer assim, em diante, tá? Portanto, eu digo, põe na NVI aí, acha aí, só para a gente não ficar com duas palavras. Tem aí, alguém sobe lá, ajuda o José, para botar na NVI a versão. É porque senão vai ficar uma briguinha aqui, e sempre é a NVI que tem. Aí a gente vai pôr, ajuda lá, Michele, José, por favor. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, versículo 26. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o texto mais clássico disso, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, não parece assim, a gente olha no texto assim e fala assim, como se fosse fácil isso, mas olha o que nós devemos atentar para o que esse texto está dizendo. Quando ele cita as aves do céu, os lírios do campo,
o que veio à minha mente, e o que eu estava olhando para esse texto, é cumprimento do propósito. Ficar olhando a natureza, olhando para a natureza só numa maneira contemplativa, na expectativa de que o dinheiro vai entrar lá na minha conta, a comida vai estar sobre a minha mesa, só porque eu estou olhando a natureza, não é isso que o texto está dizendo. Para eu ser um ser contemplativo e sempre dizer, Deus proverá, Deus proverá. Não. Esse texto me chamou a atenção para uma coisa que precisamos nos responsabilizar, o cumprimento do meu propósito aqui. Quando eu olho para as aves, quando eu olho para os lírios do campo, e vejo, eles cumprem o seu propósito. E por que cumpre o seu propósito? Eles recebem tudo o que precisam para isso. Porque se você olhar de maneira simplória aqui, é perigoso pessoas se revoltarem contra Deus, por não vencer a ansiedade do seu coração. Continua faltando as coisas, porque você está olhando para um texto desse, para eu não me preocupar, porque já que Deus faz isso, vai fazer comigo também. Realmente. Mas quando você vai olhar para o que está escrito sobre as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Mas como? Cumprindo o seu propósito. Houve um rei em determinado lugar que ele simplesmente resolveu acabar com uma praga que ele entendeu que era praga, que é chamado os pardais da cidade. E ele fez isso. E ele deu prêmios para quem trouxesse pardais. As pessoas ganhavam. Acabaram com os pardais. Mas outras pragas apareceram na cidade. Porque os pardais cumprem o seu propósito. Então é interessante, irmãos, como o cumprimento, você ter essa preocupação. Eu vou te dizer uma coisa que vai te chamar à sua responsabilidade, vai chamar você para a responsabilidade. Nós somos, o que eu estou vivendo hoje, é fruto de decisões que eu tomei, e se eu estou vivendo uma situação difícil, pode ter certeza, você não estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele traz junto a provisão, porque Deus nos chamou para cumprir o meu propósito. E a Bíblia vai deixar bem claro assim. Primeiro propósito, voltar-me para Deus, voltar a estabelecer o meu estado original, que Deus me criou lá no Éden, na pessoa de Adão. Me relacionar com Deus, numa relação familiar entre pai e filho. Fora desse propósito, o indivíduo fica vivendo na questão da sorte e do azar, e isso existe, das circunstâncias. Se você é uma pessoa que não ligue para os propósitos de Deus para a sua vida, você entra nesse campo. Aí fica na questão da competência, da sagacidade, da esperteza, da sorte e do azar. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para eu ficar à mercê. Não, Deus nos chamou para um propósito. Quando eu olho as aves do céu, quando eu vejo o lírio dos campos, como são belos, e como eles estão cumprindo o seu propósito. Então não tem para onde correr, esquece, pode esquecer. Vai se revoltar, vai ficar chateado, vai se angustiar, vai se encher de ansiedade, mas um dia, hoje, respire fundo e vá em direção do cumprimento do propósito. E começa com esse princípio. A minha relação com Deus é uma relação paternal. É filha com o pai, é filho com o pai.
Porque a Bíblia vai dizer, todos quantos receberam, deu-lhes o poder ao propósito, de serem chamados filhos de Deus. Por isso, quando você olha aqui, ó, as aves do campo, lírios do céu, e aí a Bíblia vai dizendo assim, ó, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E lá em cima, a Bíblia vai dizer que você não pode fazer nada com relação a esse propósito, se você tentar, por exemplo, eu queria ter 25 horas por dia. Mas não, você não pode acrescentar nada, a não ser cumprir o seu propósito do dia de 24 horas. A gente não pode, irmãos, se Deus alimenta as aves e veste os lírios, aí Ele vem e coloca a gente lá em cima. Ele diz assim, ó, não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha Deus, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É impressionante isso. Algumas vezes a Bíblia faz essa comparação, se Deus por acaso tem prazer em te deixar na mão, não. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, para você vencer a sua ansiedade, chame a responsabilidade para si e diga, como estou vivendo no tocante ao propósito de Deus para a minha vida. Aí, a partir daí, vem a direção do Espírito para que isso aconteça. As aves dos céus e o lírio do campo vai me fazer viver assim. A Bíblia vai chamar a atenção que essa preocupação, com essa ansiedade, que as dificuldades da vida provoca em nós, é coisa de descrentes, de pagãos. A Bíblia fala que pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, olha só no versículo de número 32, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. É maravilhoso demais, né? Quando essas coisas fazem a parte da minha única preocupação, o que vou vestir, o que vou comer, onde vou viver, como vou viver, e aí a minha preocupação, tudo isso me traz muita ansiedade, aí é coisa de quem está ocupando a sua cabeça, não com a próxima exortação bíblica. Esse próximo versículo é um versículo muito conhecido de quem conhece a Bíblia. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a gente até canta, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Então, mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para quê, irmãos? O que é isso? O que é isso? Não é cumprir uma agenda que você tem com os compromissos da igreja, isso é também, mas o reino de Deus é o domínio dele para você, é aqui os valores do reino de Deus fazerem parte da sua busca como prioridade na sua vida, não é participar da programação da igreja apenas, não é acordar de manhã e fazer uma oração religiosa apenas, ou ler a Bíblia e fazer a sua devocional apenas. É depois que você entrar em contato com Deus, de repente, vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a primeira coisa que vou fazer ao acordar, depois de abrir o olho, eu vou orar, aí eu buscarei. Não, sim, mas depois, o que você tratou com Deus, tem que se transformar em atitudes nos seus relacionamentos. Eu não sei onde estávamos, que eu estava pregando, achei muito interessante, não comentei nada com a Sandra, eu acho que foi quando fui pregar em Rolim. Aí entramos no carro, e eu fiz um comentário, não sei do que lá, e a Sandra, na hora, ela me lembrou da mensagem, ela falou uma frase da mensagem, assim, eu falei assim, puxa vida, que legal, eu falei assim, é isso mesmo, foi em Rolim, né?
Não vai lembrar de novo para eu envergonhar tudo de novo, né? Mas, irmãos, foi muito massa aquilo para mim. Eu falei assim, uai, acabou de pregar. Mas é isso mesmo, o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é agora, tá? Estamos aqui, isso aqui é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para este momento, no cronograma da sua vida hoje, você abrir um espaço para vir à Quinta da Vitória e ter se você abrir o seu coração para não fazer disso um encontro religioso, por exemplo, o que estamos fazendo aqui, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Estar aqui, mas depois diluir isso dentro de mim e transformar princípios, músicas que cantei, palavras que ouvi, em atitudes na minha vida. Aí vem o reino de Deus e a justiça de Deus. Eu gosto desse texto aparecer a justiça de Deus aqui, porque a crentaiada ama ligar a justiça de Deus apenas para castigo. Apenas para castigo. Irmãos, justiça de Deus não é só castigo. Justiça de Deus é o estabelecimento da vontade de Deus para aquela situação. E a única vontade de Deus para o mundo ligado à sua justiça não é castigo, é a vontade dele. Você já viu, né, as mensagens, o pregador anima e fala assim, ele até muda um pouco a voz, os pregadores. Ele dá uma entonação para esse primeiro momento assim, ó, Deus é amor. Faz essa cara angelical, mas também é a justiça. Para, você vê? Não é, essas duas coisas não são antagônicas. O amor de Deus e a justiça de Deus. Não. Esse versículo me ajuda muito nisso. O reino de Deus e a sua justiça. O estabelecimento da sua vontade. E a justiça de Deus faz nos relacionar com Deus amoroso, e o amor de Deus faz me relacionar com Deus justo. Elas se confundem, elas não são antagônicas. A ponto de em Hebreus dizer que Deus, quando se trata de disciplina de Deus, Deus disciplina a quem ama. Então, queridos, esse texto, mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vai então me tranquilizar. Mas me tranquilizar como? Saberei que assim como as aves do campo, ou melhor, assim como as aves do céu e os lírios do campo cumprem o seu propósito, eu vou buscar no reino de Deus, em primeiro lugar, a capacitação. Não promete não, tá? Sem promessa. A sua oração vai ser assim, Deus, me capacite a fazer o que é preciso no seu reino. Se prometer, dança, teu coração puxa o seu tapete rapidinho. Queridos, é isso que vai fazer com que nós vençamos esse sentimento esquisito que é a ansiedade. E quando ela se transforma em uma doença na pessoa, a pessoa tem crise de ansiedade. É impressionante como cada um reage de maneira diferente. Alguns não dormem, outros não comem, outros comem demais, outros dando a comer chocolate. Chocolate é massa, né, velho? Essa é uma das melhores crises. Mas é impressionante, cada um tem o seu jeitinho, mas a ansiedade não é vencida. Quando eu olhar para um texto desse, eu vou ver como que eu a venço. E o texto termina assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que esse texto ele parece meio deprimente? Pô, basta a cada dia o seu próprio mal, que texto negativo. Não, na verdade não, irmãos. Como esse texto todo está falando de ansiedade, é como se eu falasse, basta a cada dia a sua luta. Não vai antecipar. Mas não deixe de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, no propósito de Deus.
Terminando, Filipenses 4:6. Olha o que é. Abra a tua Bíblia em Filipenses 4:6. A Bíblia diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Beleza, né? Eu acho isso legal. E também que a Bíblia sempre é completa, né? Já pensou se parasse aqui e falasse, é fácil para Paulo dizer, mas não. Mas em tudo, aí vem, tudo que você vai rechear nessa sua busca, queridos, ao reino de Deus. Ora, mas em tudo, pela oração, diálogo com Deus, conversa de Deus, súplica, suplica mesmo, apresenta a sua queixa. Se vocês ouvissem algumas conversas que eu tenho com Deus, vocês se escandalizariam. Mas eu creio de que Deus ouve, Ele manda que eu venha suplicar. Suplicar é você colocar um pouco mais de intensidade. Mas aí, não se revolta não, agradeça. É muito lindo esse texto, né? A receitinha que dá, oração, súplica, com ação de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. Apresente a sua causa a Deus. Desse jeito. Ora de boa, mas insista lá. Agradece e creia de que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como vencer a ansiedade, pastor? Assim, ó. Propósito de Deus. E outra, não existe vida sem ansiedade. A ansiedade é um sinal, vou dizer isso para você de novo. A ansiedade é um sinal quando ela se torna algo doentio, tá? Quando ela começa a travar a minha vida, quando ela começa a se transformar em sintomas. Aquela palavra bonita que a psicologia nos traz. Psicossomáticos, quando eu começo a somatizar as minhas preocupações, as doenças psicossomáticas, é hora de você parar e perceber, dificilmente não virá um diagnóstico espiritual de que você não está vivendo os propósitos de Deus na sua vida. Então a ansiedade é esse sinal, tá? Mas se a coisa já estiver bem avançada, não deixe de procurar o médico para tomar os remédios, até organizar aí a sua vida, mas com certeza Deus te dará a sua vitória.